o nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo, é Ele que rege do início ao fim todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas, assim como Ele está no controle de todos os temporais, Ele está no controle de todo o tempo, da existência da nossa vida. E o texto, ele vai estar estruturado nessa sequência. Nós não vamos, como alguns já conhecem, quando ele vai dizer no versículo 2, tempo de nascer, tempo de morrer, e ele vai continuando falando algumas sequências, nós não vamos nos ater a cada ponto, mas nós vamos fazer uma estrutura onde ele vai ter uma tese introdutória, ou seja, Deus é o Senhor do tempo, e há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Nós vamos ver esse poema, nós vamos ver uma pergunta retórica, essa estrutura está lá na página 4. Nós vamos ver uma reflexão sobre aquilo que ele acabou de dizer, e nós vamos ver algumas conclusões e já fazendo também algumas aplicações à nossa vida. Então vamos ler o texto, vamos pedir que o Senhor Deus fale ao nosso coração por meio de sua palavra. Eclesiastes 3, de 1 a 15. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Vamos orar novamente. Seu Deus, eterno Pai, Tu, Deus, que é de eternidade a eternidade, Tu que não tem princípio nem fim, o Alfa e o Ômega, aquele Pai que é o sustentador de todas as coisas, aquele Pai que conhece o nosso princípio e o fim desde o começo, aquele que tem toda a nossa história diante de Ti, Deus. Ó Deus, fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. Nos ajude, meu Deus, a entendermos, meu Deus, a grandeza que é compreender a Tua soberania sobre todas as coisas. Que essa palavra, Deus, possa trazer, Deus, um despertamento à nossa alma e um descanso, pois podemos compreender e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada é fruto do acaso, Pai, que as coisas não acontecem simplesmente por acontecer, mas o Senhor está regendo todas as coisas de forma perfeita e harmoniosa. Obrigado, Deus, por mais esse momento. Fala aos nossos corações. Essa oração fazendo em nome de Jesus. Amém. Racimon Horacimen escreveu certa vez o seguinte anúncio na sessão: procuras. Perdi ontem, em algum momento, entre o nascer e o pôr do sol, 2 horas douradas, cada uma adornada de 60 minutos de diamantes. Não ofereço nenhuma recompensa, pois se foram para sempre. O Anderson ele já falou isso algumas vezes aqui durante os nossos cultos, durante o ano passado e até mesmo na virada do ano. Nós não conseguimos reter o tempo. O tempo é algo que nós não conseguimos voltar. O tempo que a gente está aqui, ele não voltará mais. O que
que a gente viveu durante esse dia de domingo, ele não vai voltar. O que a gente fez no dia de ontem não vai voltar. O que a gente fez até hoje da nossa vida não volta mais. O que esse homem ele está dizendo é exatamente isso. Essa hora não oferece nenhuma recompensa, pois se foram para sempre. Ela não vai voltar. Você não vai conseguir recuperar esse tempo. E a forma como a pessoa sem Deus vai encarar isso é uma forma desesperadora, porque ela vai se desesperar, ela vai ver, como a gente vai ver ao decorrer da nossa exposição, que ela é finita. Ela crê, ela tem a eternidade no coração, então ela sabe que ela é eterna, ela sabe que o seu coração aponta para algo eterno, mas ela se estranha porque no decorrer da sua vida ela vê o quanto ela é finita, ela vê a morte ao seu lado, ela vê as doenças ao seu lado, ela vê as dificuldades ao seu lado e ela fica desesperada, porque ela vê a sua finitude, e diante desse Deus eterno ela fica maluca. Salomão, então, nesse texto, ele não está predizendo um modo de viver, simplesmente um modo de dizer, mas sim como Deus é soberano sobre a nossa existência. O Senhor é soberano. Por isso que nós vamos começar com essa tese, que está no versículo 1, que é: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. É sobre essa tese introdutória que Salomão vai basear toda o restante do seu texto, e é dele também que nós vamos basear o nosso texto. Há um tempo oportuno para todas as coisas debaixo do céu. Deus, ele é sendo soberano e sustentador de todas as coisas, ele tendo o controle, todo o poder sobre todas as coisas, ele conhece tudo e ele tem um tempo oportuno para cada coisa. Uma compreensão, o Hayek, no seu comentário sobre esse trecho, ele vai dizer que uma compreensão bíblica do tempo e de seu lugar na visão do mundo cristão começa com a soberania de Deus. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Nós temos que ter essa noção que Deus é soberano, que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo. Nós não somos Senhor do tempo. Nós não temos controle do tempo, nós não conseguimos reter o tempo, nós não conseguimos controlar o tempo. Então nós temos que saber como viver diante dessa verdade. Ele é soberano sobre o tempo e sobre tudo o que acontece nele. Deus é o rei do tempo, ele regulamenta nossos minutos e segundos, ele rege todos os nossos momentos e todos os nossos dias. Nada acontece na vida sem sua supervisão. Tudo acontece quando acontece, porque Deus é soberano sobre o tempo e sobre toda a eternidade. Além do mais, existe uma ordem definida no modo como Deus faz as coisas. Ele é um Deus preciso, absoluto em sua autoridade sobre o tempo e espaço. Ele coloca tudo em seu tempo e lugar. A soberania de Deus tem uma cronologia. Isso tem sido verdade desde os primórdios do tempo. Quando Deus dividiu os dias da criação, vemos isso com cada mudança da estação, a transição do verão para o outono e a vinda da primavera depois do inverno. Os ritmos da criação são testemunho da ordem do seu Criador. Em Gênesis 8:22 diz: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Todas as coisas são feitas por Deus. Nós não temos como controlar essas coisas. Como daqui a pouco nós vamos entrar no poema falando de forma panorâmica sobre ele, há coisas na nossa vida que não temos como escapar. Nós vamos ver como ele fala que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nós não temos como fugir dessa verdade. Nós não escolhemos o momento de nascer e nem tampouco o momento de morrer. Nós não temos esse controle, mas o nosso Senhor do tempo, Ele tem. E como eu disse, isso diante de uma pessoa que ela vê essa realidade, mas ela não acredita em Deus, ela vai se desesperar. É como a gente vai ver mais para frente, quando ele faz a pergunta retórica. Ele vai se desesperar, porque ele vê a sua realidade e nada faz sentido. É como Salomão tinha acabado de dizer no capítulo 2. Quando você vê todas essas coisas, você começa a se desesperar, porque nada fez sentido. Mas quando você começa a ver sobre a ótica de que Deus está regendo todas as coisas,
sobre os acontecimentos de nossa vida, que nada é por acaso, que nada é mero fruto do acaso, nós temos paz e nós podemos confiar. E nós vamos ver como o nosso Deus é um Deus confiável, como é um Deus que a sua palavra ela dura para sempre, é um Deus que ele não mente, e a sua palavra nós podemos confiar. Em todo tempo Deus é Deus. Deus ele é sustentador e governador de todas as coisas. Nós entrando um pouco sobre o poema, muitos veem esse poema como uma visão pessimista do autor sobre a realidade do tempo e da inutilidade da vida diante de uma luta contra um Deus arbitrário. Mas é realmente essa perspectiva que Eclesiastes nos oferece sobre o Deus do tempo? O que ele está querendo dizer? É o que eu acabei de dizer. Alguém que não tem Deus vê essa realidade de nascer, morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de rir, tempo de chorar, e ele não consegue entender Deus agindo em cada momento da vida da pessoa sobre essas coisas. E ele vai acabar tendo uma visão pessimista sobre essa realidade, ou seja, não há nada para eu fazer, eu não posso fazer, eu não vou fazer nada. Se é dessa forma que as coisas são, não há nada a se fazer, nada faz sentido, não tem como fazer mais nada. Mas é realmente essa perspectiva que Eclesiastes nos oferece sobre o tempo de Deus? Longe de ser fatalista, o pecador alcançou um apreço apropriado da soberania de Deus sobre o tempo e a eternidade. A vida não é uniformemente ruim, mas inclui experiências positivas e negativas. Esse poema, perfeitamente equilibrado, nos ensina muitas verdades importantes sobre Deus, seu Filho e nossa própria administração do tempo, que pode ser nosso bem mais precioso. Desde que o homem pecou, a realidade do mal, a realidade do pecado, a realidade da tristeza, a realidade da dor, ela faz parte do cotidiano da vida humana. Logo, a morte faz parte da realidade humana, a partir da queda. A partir da queda, houve esse rompimento da ligação do homem com Deus, e logo o homem morreu, o homem morre, o homem sofre, o homem chora, o homem sente frio, o homem sente dor, o homem sente fome. Mas mesmo em meio à queda, Deus, em sua infinita graça e bondade, ainda nos dá momentos de paz, nos dá momentos de alegria. Mesmo em meio a essa jornada de, muitas vezes, de tristeza, muitas vezes de dores, muitas vezes de tempestades, como vimos na pregação passada, Deus nos dá a bonança. E é isso que o texto ele nos traz. Os verbos em Eclesiastes 3, de 1 a 8, são primeiros atos divinos antes de tornarem atividades humanas. Ou seja, antes de nós nascermos e morrermos, é Deus que nos dá a vida e é Deus que tira a vida. Antes de plantarmos alguma coisa ou colhermos alguma coisa, é Deus que dá, é Deus que sustenta, é Deus que governa. É importante ver a perfeição de Deus em tudo que Ele faz. O Deus soberano que governa o tempo, Ele não é unidimensional. Cada atividade nesse poema tem seu oposto, e juntos ambos nos dizem o que Deus faz no mundo. Veja, por exemplo, o nascimento e a morte, as duas experiências mais importantes da vida, e as duas são compromissos que cada pessoa precisa cumprir. Tanto o berço quanto o leito da morte seguem a agenda de Deus. É Ele quem traz vida para o mundo e é Ele quem tira a vida. Por isso, o salmista Davi, tendo essa convicção, ele louva a Deus, dizendo: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Somente quem tem a compreensão correta de quem é Deus, somente aquele que crê em Deus como sustentador, o Senhor do tempo, o Criador, o Deus eterno, ele pode falar as mesmas palavras de Davi e louvar a Deus pelo Deus Criador e sustentador. Ele cria que Deus, que era quem tinha o formado no ventre da sua mãe. E ele também diz: Deus é também aquele que determina a hora da morte, visto que os seus dias estão contados. Ele pode dizer isso com tranquilidade, porque ele pode dizer isso porque ele confia no Deus eterno. Ele confia no Deus que vê como um todo. Como nós vamos ver, a gente
a nossa visão ela é muito pontual, nós conseguimos ver o que está aqui, eu consigo ver vocês aqui, mas eu não consigo ver todas as coisas por trás e o que vai acontecer comigo daqui uma hora, ou com vocês daqui uma hora. Nós não temos essa percepção, mas o nosso Deus tem. O nosso Deus, Ele sabe todas as coisas desde o princípio. E isso, para um crente genuíno, isso nos traz paz, isso nos traz refrigério, isso nos acalma a nossa alma, isso tira de nós toda ansiedade sobre as coisas que vão vir na nossa vida. Quando confiamos que esse Deus, que sustenta e governa todas as coisas, tem toda a nossa vida em suas mãos, isso nos traz um temor, mas uma paz, uma tranquilidade. Você não pode viver mais tempo do que o Senhor determinou, disse Martinho Lutero, nem morrer antes disso. O início e a duração e o término na nossa existência estão sob sua autoridade. O mesmo vale para as atividades de plantar e colher. No Antigo Testamento, esses verbos são muito usados para descrever o relacionamento de Deus com o seu povo. Deus plantou o seu povo como uma vinha frutífera, é o que diz lá em Isaías 5:1. Mas quando se voltaram contra ele em rebelião, Deus revirou a vinha, mandando o seu povo para cativeiro. Ele disse por intermédio do profeta Isaías: agora, pois, farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a minha vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Por isso que eu disse no início, antes dessa mensagem ser algo para nós, de como vivermos, esse é o tempo de você plantar, esse é o tempo de você colher. Isso é antes o tempo de Deus. É Deus que planta o seu povo, e é Deus que nesse momento aqui, pelo pecado de Israel, Ele corta o seu povo. Ele corta o seu povo como forma de punição. E muitas pessoas têm uma visão desequilibrada de quem é Deus. Quando às vezes a gente fala essas coisas, as pessoas se assustam. Porque o nosso Deus, ao mesmo tempo que é um Deus de amor, é um Deus justo. Ao mesmo tempo que é um Deus misericordioso, é um Deus que se ira contra o pecado. Então, nessa visão desequilibrada, as pessoas muitas vezes nunca levam em conta todo o ensinamento bíblico sobre o seu caráter. E assim acabam levando em consideração apenas metade da equação. Deus cria tempo para todo o propósito debaixo do céu, porque no tempo certo, tudo nesse poema corresponde completamente ao seu caráter. Nascimento e morte, choro e riso, amor e ódio, exclusão e aceitação, guerra e paz. Deus está no controle de todas as coisas. Isso gera ou uma paz ou uma paz ou um desespero. É o que vamos ver no versículo 9, quando ele vai dizer: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Diante dessas verdades, diante de tempo de nascer, diante de tempo de morrer, se há um tempo determinado para todas essas coisas, então dentro desse período entre o nascimento e a morte, o que há de proveito na vida do homem? Se ele vai viver, ele vai começar a trabalhar, ele vai querer conquistar as coisas, que proveito há? O que ganha? O que ele vai ganhar? Talvez você conheça alguma pessoa que pensa assim também, que tem esse pensamento quando você fala assim: para que eu vou fazer? Não faz sentido. Ela tem uma visão muito pessimista sobre as coisas, ela tem uma visão fatalista das coisas. Nada faz sentido, não tem sentido, então não há sentido em trabalhar, não há sentido eu casar, não há sentido eu ter filhos, não há sentido eu vir à igreja, não há sentido nada, não há sentido a nada. Então, sobre uma perspectiva de uma vida sem Deus, a resposta seria um empático nenhum esforço, não ganha nada, não há nada a se ganhar com todo o seu esforço. Afinal, se não há Deus, nada faz sentido, e nenhum esforço tem realmente algum valor, ainda mais sobre a realidade que há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Mas em Deus sabemos que o nosso trabalho não é vão, tanto na realidade espiritual quanto na realidade ordinária de nossas vidas, pois podemos compreender que tudo quanto fazemos, o fazemos diante de Deus e para a sua glória. Na primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, ele pergunta: qual é o fim supremo?
E a resposta é glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente. Foi para isso que fomos criados, para nos alegrarmos em Deus, para glorificarmos a Deus e nos alegrarmos nele eternamente. Quando glorificamos a Deus, quando temos uma vida de entrega a Deus, é nesse momento que temos verdadeira alegria. Então podemos compreender que tudo quanto fazemos, o fazemos diante de Deus e temos alegria, temos contentamento. E essa pergunta ela vai nortear os próximos versículos 10 e 11, onde ele vai ter uma reflexão sobre o que foi exposto aqui neste poema. Ele vai ver que há sim um ganho pelaquilo que o trabalhador faz com seu esforço. Há sim um ganho. Ele não tem uma visão pessimista. Nós vamos ver, como diz no versículo 11, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que faz. Ele vai responder, na verdade, isso no versículo 12: descobri que nada melhor para o homem que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Deus fez tudo apropriado, formoso, no seu devido tempo. Deus estabeleceu uma ordem para todas as coisas. Embora afetado pela queda, Deus em sua infinita graça possibilita que essa vida, mesmo manchada pela queda, tenha uma certa ordem. Ou seja, não se espera que alguém ria em um funeral, mas também não se espera que alguém chore durante o nascimento. Nesse momento a pessoa vai estar feliz. Lógico que há talvez um choro de alegria, né? Mas há alegria nesse momento. Há ordem para todas as coisas, a estação correta para todo o plantio e colheita. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. O maior exemplo disso foi a vinda de nosso Senhor Jesus na plenitude do tempo. Lá em Gálatas 4:5 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de sabermos a adoção de filhos. Deus fez tudo belo, formoso, apropriado no seu devido tempo. Deus é um Deus que sustenta e governa todas as coisas e que nada foge do seu controle, inclusive a vinda do seu Filho Jesus Cristo. Quando vemos no Antigo Testamento, a gente estudando um pouco ontem aqui na igreja, nós vemos como Deus sustenta o seu povo, como Deus sustenta a semente, a descendência da mulher ao longo da história do povo de Israel. Quando a gente lê o Antigo Testamento sobre essa perspectiva, ela ganha muito mais brilho. Todas as histórias elas ganham peso, porque nós vemos como nosso Deus, ele sustenta todas as coisas. Ele escolhe o seu povo, ele sustenta Abraão, ele preserva José, ele vai sustentando o seu povo por toda a história, até que na plenitude dos tempos viesse o seu Filho Jesus Cristo. E não somente o povo de Israel ele vai sustentando, mas como nós vamos vendo, se você for simplesmente para a história, você vê como que Deus orquestrou e organizou todas as coisas para que o Messias viesse no tempo oportuno ali sobre o Império Romano. Nós vemos como o Império Grego, ele dominou o mundo da época, e com isso ele dominou pela cultura, e pela cultura unificou uma língua. Então beleza, unificou essa língua. Depois veio os romanos e eles vieram construindo várias estradas. Isso possibilitou muito para o cristianismo avançar na época que Jesus veio. Deus então, lógico, ele está sustentando todas as coisas. No tempo oportuno, na plenitude dos tempos, veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. Mas uma reflexão que o autor diz: Deus pôs o senso da eternidade no coração do homem. Somos afetados pelo tempo. Há um anseio pela eternidade no coração do homem. Nós somos feitos para a eternidade.
Isso é algo que não conseguimos negar. Como eu disse, ao longo da história nós vemos como o homem, ele busca fazer o seu nome grande, ele busca ser reconhecido, ele quer ser eterno, ele quer fazer e crescer e ser, e ele tem esse anseio, e esse anseio nos faz, por exemplo, queremos muitas pessoas serem jovens para sempre. Então quando ela vem a idade chegando, ela vê a velhice chegando, ela começa a se desesperar, ela começa a se acabar, porque aquela juventude, ela, como o salmista no Salmo 90, ela vai falando que nossa vida é como a flor que logo se murcha. Então nós vamos murchando, e a gente vendo isso, a gente vendo a realidade do tempo sobre as nossas vidas, nós podemos talvez nos desesperar. Quando vem uma doença ou uma pandemia como a do coronavírus, nos lembramos como somos frágeis e limitados. Quando vem a realidade da vida, quando as aflições, o tempo de chorar vem, nós vemos o quanto somos finitos e o quanto nós desesperadamente esperamos por algo eterno. E para que a nossa vida não seja uma perca de tempo, devemos aprender a olhar para aquele que é eterno. Nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17, versículo 3, ele diz: a vida eterna é conhecer a Deus. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O coração do homem, ele só tem paz, ele só tem tranquilidade quando encontra descanso em Deus, quando ele encontra essa eternidade em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, a quem Deus enviou. A vida eterna está em conhecer a Deus e a seu Filho. É tolo quem acha que pode satisfazer seu anseio pela eternidade com as coisas temporais que sofrem o efeito da traça da ferrugem e do ladrão. Colocar o nosso coração nessas coisas significa condenar a sua felicidade, pois essas coisas passam. O nosso tesouro tem que estar no céu. Deus permite que experimentemos o fim das coisas para que conheçamos aquilo que não tem fim, e esse é Jesus. Não há vida eterna sem Jesus. Deus pôs o senso da eternidade no coração do homem. Esse senso é tanto de que nós fomos criados para algo maior e muitas vezes nós não compreendemos e não aceitamos a morte. Por isso que a morte é tão dolorosa. Por isso que quando alguma pessoa, algum ente querido, e mesmo quando não é um ente querido, falece, nós sofremos muito. Diante da morte de Lázaro, nosso Senhor Jesus chorou. Diante da morte de Lázaro, porque ele viu ali a consequência do pecado, que é a morte. Ele viu a tristeza, ele sentiu tristeza sobre aquele acontecimento. Então, diante dessa verdade, desse senso de eternidade no coração do homem, muitas vezes nós, ao invés de irmos até Deus, que é a verdadeira vida eterna, ao invés de irmos a Jesus Cristo, a quem Deus enviou, nós vamos às coisas criadas. E essas coisas, elas sofrem o efeito da traça, da ferrugem, do ladrão, e nós nunca conseguiremos satisfazer o nosso coração enquanto estivermos com essas coisas agarradas em nosso ser. Outra reflexão, ele vai dizer que não conseguimos entender totalmente o agir de Deus. Apesar de termos a eternidade em nossos corações, não temos a visão toda das situações. Nossa visão, como eu disse anteriormente, ela é pontual. Mas Deus tem uma visão ampla de tudo o que acontece, pois Ele é o Deus eterno, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em próprio Eclesiastes 7:14, se não me engano, diz o seguinte: quando os dias forem bons, aproveite. Quando forem maus, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para que o homem não conheça o seu futuro. Nós não temos, por isso que ele está dizendo, não conseguimos entender totalmente o agir de Deus. Quando vem a alegria, você está alegre, bacana. Quando vem o sofrimento, você talvez se desespera, porque você não consegue compreender o que Deus está fazendo por meio daquele sofrimento.
o apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Quando ele vai dizer todas as coisas, é todas as coisas, porque Deus, ele está no controle. Então Deus que está no controle, ele pode talvez em alguns momentos nos trazer certas aflições para que nos lembre, para que possamos, por meio dessas provações, como Tiago vai dizer, perseverarmos, crescermos em santidade, crescermos em amor a Deus, em confiança a Deus. Por isso, muitas vezes, o que Deus faz, o homem, por muitas vezes não entender o que Deus faz, o homem busca uma fuga. O cineasta Woody Allen, ele diz: o universo é indiferente, assim criamos um mundo falso para nós mesmos, e existimos dentro desse mundo falso, um mundo que na verdade não significa qualquer coisa se você der um passo para trás, não tem sentido, mas é importante criarmos algum senso de sentido, pois não existe sentido perceptível para toda pessoa. Resumindo o que ele está falando aqui, ele cria um mundo falso para nós mesmos. O ser humano, ele tem essa tendência de criar um mundo falso para ele, onde esse mundo ele vai ser feliz, onde nesse mundo ele vai ter contentamento para a sua alma, onde nesse mundo ele vai ter satisfação para a sua alma, algo que somente teremos quando compreendemos a Deus, quando compreendemos quem Deus é em sua totalidade, quando compreendemos que todas as coisas que acontecem estão no seu devido momento acontecendo, porque Deus assim o quis, porque assim o Deus preordenou, organizou todas as coisas. Nós temos que confiar em nosso Deus. Então, diante disso que o Woody Allen falou, sobre não tem sentido, mas é importante criarmos algum senso de sentido, pois não existe sentido perceptível para toda pessoa. Será que isso é verdade? O universo realmente é diferente? Deus é indiferente? Essa é uma visão pessimista da vida sem Deus, pois temos que criar situações imaginárias ou prazeres transitórios para satisfazer a nossa alma. C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz: se eu encontrar dentro de mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue satisfazê-lo, isso não prova que o universo seja uma fraude. É provável que o papel dos prazeres terrenos jamais foi satisfazê-lo, mas despertá-lo, sugerir a coisa verdadeira, ou seja, despertando o desejo para a pessoa em quem realmente o desejo pode ser satisfeito. Nós somos criados para a eternidade, nós somos criados para o eterno, para o Deus eterno, para o louvor da glória do Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Nada neste mundo, como o Lewis vai dizer que de forma muito bela, poderá satisfazer. E se nada nesse mundo satisfaz o nosso coração, significa que nós fomos criados para algo muito maior, algo que é eterno, algo que o próprio Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, colocou em nosso coração. Você já sentiu o cheiro da fragrância de Deus? Ou ouviu o eco do cântico da redenção? Deus colocou a beleza da eternidade em nossos corações, para que encontrássemos o caminho que nos leva até Ele. Nossos desejos mais profundos jamais serão satisfeitos se não alcançarmos um conhecimento pessoal de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, que é o princípio e o fim. Quando encontramos nosso caminho para Ele, finalmente seremos capazes de dizer o que Charles Bright disse certa vez: encontrei mais em Cristo do que jamais esperava desejar. É como uma parábola que Jesus conta sobre o homem que, tendo encontrado uma pérola de grande valor, vende tudo para que ele pudesse ter aquela pérola. Jesus é essa pérola, o Senhor do tempo, o sustentador de todas as coisas, é essa pérola de todo valor. Encontrei mais em Cristo do que jamais esperava desejar. Você busca felicidade, você busca alegria, você busca prazeres nessa existência do tempo que é transitória, mas em Cristo você encontrará mais alegria do que jamais poderia desejar. Não há nada que possa satisfazer o nosso coração como Cristo.
como o Senhor do tempo, como aquele que sustenta e governa todas as coisas. É Deus que nos dá a paz, é Deus que nos dá a esperança, é Deus que acalma a nossa alma, é Deus que desperta o nosso coração para vivermos para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Caminhando já para o nosso final, temos algumas conclusões que vão do versículo 12 ao versículo 15. Deus nos chama a praticar o bem, usando bem o nosso tempo. O tempo é o bem mais precioso que temos. É a moeda impagável que Deus nos deu para fazer a obra de seu reino. A obra de seu reino. Aquilo que Stephen Older chamou de um fragmento da eternidade dada ao homem por Deus como uma mordomia solene. O tempo não é seu. O tempo não é para você e para mim gastar de forma leviana, de forma qualquer. Eu estava conversando até com um pouco antes da pregação, e eu falei como que essa palavra, mesmo eu já tendo ela ouvido anteriormente, falou muito ao meu coração e me chamou muita atenção de como eu tenho muitas vezes usado esse bom tempo que Deus tem me dado, me concedido, de forma tão leviana, de forma tão à toa, de forma tão desperdiçando realmente o tempo precioso que Deus nos deu. Como eu comecei a pregação dizendo como o tempo não volta. O tempo que nós perdemos com trivialidades da vida, elas não voltarão. Elas não voltarão. Nós não teremos esse tempo de novo. Nós não teremos a oportunidade de amar o nosso próximo. Nós talvez não teremos a oportunidade de visitar os nossos pais. Nós talvez não teremos a oportunidade de fazer o bem a outras pessoas. Esse tempo não volta. A Bíblia nos aconselha a usar o tempo com sabedoria, remindo o tempo, porque os dias são maus. A melhor maneira de usar o nosso tempo para a glória de Deus e para o reino de Cristo. O tempo é uma dádiva, o tempo é um presente de Deus. E qual é a melhor forma de usarmos o nosso tempo? Quando recebemos um presente, qual é a melhor forma de agradecer por esse presente? É usando, gastando, mas gastando para a glória de Deus. Usando de forma que nos leve a uma compreensão de quem Deus é, nos leve a viver mais e mais para Deus, nos leve a amar mais a Deus, gastando o nosso tempo com aquilo que é bom, com aquilo que é proveitoso. Jonathan Edwards, na sua 5ª resolução, ele disse que resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Essa deve ser a realidade da nossa vida. Essa deve ser a realidade do tempo que nós usamos. Não desperdiçar um só momento do meu tempo, porque o tempo é escasso. Quem nunca, se você vai conversar com qualquer pessoa, está tudo corrido, eu não estou tendo tempo para nada, eu não tenho tempo para nada. Mas muitas vezes desperdiçamos o nosso tempo com coisas que não têm valor. O Jonathan Edwards, ele diz: resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Só que devemos fazer isso enquanto vivemos, trabalhando até o fim das nossas vidas. Quando o pregador diz enquanto viver, ele está lembrando o que disse no versículo 2, ou seja, há um tempo para morrermos. Enquanto vivermos, está lá no versículo 12. Então, gente, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Então, enquanto viver, ele está lembrando o que disse no versículo 2, ou seja, vocês estão vivendo, mas vai ter o dia que vocês irão morrer. Ou seja, há um tempo para morrer. Até que esse dia chegue, porém, devemos usar nosso tempo com sabedoria, usando-o para Deus, usando-o para Cristo. O pastor e teólogo presbiteriano Thomas Boston disse certa vez na sua congregação no interior da Escócia: cada geração tem o seu trabalho, que lhe foi atribuído pelo Senhor soberano, e cada pessoa dessa geração também tem o seu. E agora é a nossa vez. Não podíamos ser úteis na geração que nos antecedeu, pois não existimos. Tampouco poderemos ser úteis
pessoalmente na geração que virá depois de nós, pois teremos deixado este palco. Agora é a nossa hora. Não negligenciemos a utilidade na nossa geração. O Anderson ele fala muito sobre isso, de gastar a nossa vida para o reino de Deus. É isso que esse pastor ele está dizendo. O tempo de gastarmos a nossa vida para Deus é hoje. Esse é o tempo que Deus nos deu. Deus ele não nos deu o tempo dos profetas, ou os tempos dos apóstolos, ou o tempo da igreja primitiva. Deus nos deu o tempo de hoje, 2024, no Brasil, na cidade de João Malevade, na igreja reformada de João Malevade, Batista Reformado de João Malevade. É esse o tempo que Deus nos deu. É esse o tempo que Deus nos concedeu. Que gastemos esse tempo para a honra e glória do nosso Deus. Que gastemos esse tempo para glorificar o nome do nosso Deus. Pois foi para isso que fomos criados. Nós fomos criados, nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo para as boas obras que Deus preparou de antemão. Deus preparou boas obras para que pudéssemos fazer no tempo oportuno, na plenitude do tempo que nós existimos. Esse é o tempo para vivermos para Deus. É hoje, não há tempo no futuro ou no passado, pois eles ainda não existem ou já passaram. Receba como um presente de Deus as boas coisas que Deus nos proporciona. Ao passo em que fazemos um bom trabalho na nossa geração, o pregador nos dá a permissão de celebrar as coisas boas da vida, comer, beber e desfrutar os prazeres que Deus fez para nos alegrar. É claro, é sempre uma tentação viver para os prazeres terrenos, satisfazendo os nossos apetites, em vez de servir a Deus. As coisas boas na vida se transformam facilmente em nossos deuses, que é uma vaidade absoluta, como o pregador já nos disse. Mas a maneira de resistir a essa tentação não consiste em evitar tudo. Antes, evitamos a idolatria quando recebemos com gratidão as coisas boas da vida como bênçãos de Deus. Não use e tome, receba e agradeça. Ele está dizendo isso no versículo 13. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Ou seja, que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Isso se você pode talvez aproveitar uma boa comida, se você pode aproveitar um bom passeio, se você pode aproveitar a sua esposa, se você pode aproveitar uma boa amizade, um bom relacionamento com as pessoas, um bom emprego, ou seja, o que for que Deus o proporcionou, aproveite. Gaste isso realmente como um presente. Não use e tome, mas receba e agradeça. Receba essa dádiva que Deus nos concede e com o coração grato. Há duas possibilidades quando o homem está diante de coisas prazerosas e terrenas. Quando a gente vê as coisas prazerosas, nós temos duas tendências. Normalmente as pessoas têm duas tendências. Uma é de rejeitar totalmente, porque aquilo ali vai corromper, e muitas das vezes realmente pode corromper. Calvino diz que nosso coração é uma fábrica de ídolos. O autor aqui ele acabou de dizer que essas coisas podem facilmente se transformar em nossos deuses. É uma forma de entendermos isso. Então a pessoa quer viver uma vida asceta, ou seja, longe dessas coisas. Vou ir para o mosteiro e não vou me casar, e não vou ter filhos, e não vou comer nada gostoso, não vou viajar, não vou fazer nada, vou viver aqui igual um monge. Essa é uma perspectiva longe da palavra de Deus. Você está talvez tendo uma forma de, talvez até de uma ingratidão com aquilo que Deus tem te dado. Então, não use e tome, receba e agradeça. Olhe para isso como bênçãos de Deus e leve isso como honra a Deus. Tudo isso faz parte de devolver a Deus aquilo que Ele nos deu em serviço alegre. Enquanto ainda tivermos tempo, desfrutar dos presentes de Deus é contracultural. Ou seja, normalmente o que eu acabei de dizer, o mundo tem duas vozes. Uma dizendo que você deve ser feliz a todo custo, então viver para os prazeres, como fama, riqueza, poder, sexo. E uma outra voz da religiosidade dizendo:
fuja de todo e qualquer prazer, pois eles são maus. O Evangelho vai contra essas duas vozes. O autor de Eclesiastes está nos dizendo que para olharmos para os prazeres da vida, não como deuses ou objetivos finais da nossa existência, de toda a nossa alegria. Não pense que eles darão sentido à sua vida e o satisfarão. Então a comida não te dará sentido à sua vida, a viagem não te dará sentido à sua vida, o sexo não dará sentido à sua vida, nada dessas coisas transitórias darão sentido à sua vida. Mas vocês podem talvez desfrutar desses presentes dessa vida, sabendo que eles vêm de Deus para você. Se Deus te permitiu, se alegre com uma boa comida, se alegre com o seu cônjuge, se alegre com o passeio que você der. Resumindo, não viva para os prazeres, mas viva para Deus. E à medida que você vive para Deus, desfrute dos prazeres que Deus te deu em cada tempo determinado. Se há um tempo de você ter um prazer, aproveite-o, porque pode vir depois um tempo de não ter esse prazer, de talvez ter tristeza. E considere que Deus fez tanto um quanto o outro, porque Ele é o Senhor do tempo. No momento que estamos nessa vida, nós passaremos por essas coisas. Agora, realmente caminhando para o fim, vamos para a conclusão do autor. Ele vai dizer: tema e confie em Deus. Teme e confie em Deus. Quando a gente estava estudando, falando um pouco sobre a pregação na quarta-feira, eu falei um pouco que esse é um trecho que me salta muito aos olhos, de tema ao Senhor, porque é uma parte da Escritura que, na verdade, muitas vezes os autores da Escritura, eles vão dizendo sobre isso, como temer a Deus. O próprio Salomão, ele vai dizer em Eclesiastes que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o pai da igreja primitiva, Dídimo o Cego, usou uma ilustração maravilhosa para explicar isso, esse tema de confiança e de temer a Deus. Temer não no sentido simplesmente não no sentido de ter medo de Deus, mas no sentido de confiar em Deus, de saber que Deus é todo misericordioso, que é o Deus eterno, que é o Deus sustentador. Então ele nos compara com passageiros no grande barco à vela que nunca encontraram o capitão, mas mesmo assim sabem que ele está pilotando o navio. O próprio Deus administra o cosmos, ou seja, toda a eternidade, e cuida dele. Quando você vê um navio que está sendo pilotado e que mantém o curso, você entende a ideia de um piloto, mesmo que você não esteja vendo esse piloto. Mesmo que ele não seja visível. Semelhantemente, o Criador é conhecido por suas obras e pela ordem de sua providência. Você acredita na doutrina da soberania divina? Você consegue aceitar que Deus é realmente Deus? Você aprendeu a temer o seu Criador? Longe de querer nos desencorajar, saber que Deus está no controle de tudo, desde agora até a eternidade, nos encoraja a continuar. Então, nós temos esse Deus sustentador que está no controle do barco de nossa vida. Mesmo se nós não conseguimos ver, nós sabemos que Ele está lá. O Dídimo, ele disse isso. Quando estamos ali no navio, então você vai pegar ali talvez um avião, normalmente você não vê o piloto, mas você sabe que tem um piloto. É como antes disse mais cedo, quando você vê o carro, você deduz que há alguém que criou o carro, que construiu o carro. Da mesma forma, quando vemos o ser humano, nós temos essa visão de que há um Deus que criador e sustentador de todas as coisas. Michael Eton explica como confiar na soberania de Deus nos ajuda a viver uma vida cristã. Então essa doutrina que Deus é soberano, que Deus é sustentador, ela nos ajuda a viver uma vida cristã saudável. O temor do qual o autor fala aqui, diz ele, não é apenas o início da sabedoria, é também o início da alegria, da satisfação e de uma vida enérgica e cheia de propósito. Quando você confia que é Deus que está no controle, você tem uma esperança e você tem a certeza de que Ele é o sustentador e de que tudo Deus está no controle, e nós conhecemos o final da história.
Nós sabemos que o nosso Deus renovará todas as coisas e que fará justiça sobre todas as coisas. Então isso nos enche de energia e de propósito. O pregador deseja libertar-nos de uma vida cor-de-rosa, autoconfiante sem Deus. Não preciso de Deus, eu não preciso do Criador. Eu sou o Senhor do tempo, com seu cinismo e amargura inevitáveis, e de confiar na sabedoria, no prazer, na riqueza e na justiça ou integridade humanas. Ele quer levar-nos a ver que Deus está aqui, que Ele é bom e generoso, e que apenas essa visão da coerência e satisfação à vida. O autor de Eclesiastes, ele quer mostrar que Deus é soberano, que Deus, ele está aqui. Essa visão, ela dá coerência, à nossa vida, ela dá satisfação à nossa vida, porque nós sabemos que nossa vida não é mera fruto do acaso, que nós estamos aqui sobre um propósito, que nós estamos aqui na cidade de João Levade sobre um propósito, que nossa vida não é uma mera ocasião do acaso, que nossa vida não é em vão. Podemos confiar em Deus, pois Ele nos prometeu renovar todas as coisas. Deus irá remir o passado e não simplesmente levá-lo a julgamento. Por sua graça, nós recuperaremos e restauraremos o que do nosso ponto de vista parece perdido para sempre. Este ponto, quando eu estava estudando, me chamou muita atenção, porque ele reflete a nossa esperança. A redenção eterna é a nossa esperança. Quando nos sentimos presos entre o tempo e a eternidade, podemos nos lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus, em Apocalipse 21:5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Nós podemos confiar no nome do nosso Deus, nós podemos confiar no Senhor do tempo, nós podemos confiar no Senhor do tempo, que no fim de todas as coisas, Ele restaurará todas as coisas. Ele virá com poder e grande glória, julgará os maus e os ímpios, e nos dará a coroa da vida a todo aquele que se rendeu ao seu Filho Jesus Cristo. Nós podemos confiar naquele que está assentado no trono, que Ele está fazendo nova todas as coisas, e essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Todas as palavras do nosso Senhor, elas se cumpriram. Tudo o que Deus prometeu a respeito do seu Filho Jesus Cristo se cumpriu na pessoa de Jesus. Todas as palavras do nosso Deus, elas são dignas de confiança. Nós podemos confiar que Ele está fazendo novas todas as coisas. Todas as coisas serão renovadas no seu devido tempo, na sua devida ocasião. Nós podemos confiar nesse Deus. Nós podemos confiar no Deus que é o Senhor do tempo. Nós podemos confiar no Deus que rege toda a história, do início ao fim. A nossa vida, a nossa fé, ela não é desconectada das coisas. Tudo faz sentido, está tudo encaixado. Tudo aponta para a glória do Filho de Jesus, para o Filho de Deus, Jesus Cristo. Tudo leva a Jesus. Jesus é o centro de toda a Escritura. Jesus é o centro da nossa vida. É Ele que dá sentido, é Ele que nos dá paz, é Ele que nos dá tranquilidade diante da certeza de que somos temporais dentro dessa realidade de vida. Mas nós fomos criados para algo eterno, e esse eterno é o nosso Deus, porque nele consiste a vida eterna. Em Jesus consiste termos a vida eterna. Podemos confiar, podemos descansar, que essa palavra possa trazer descanso à nossa alma, que nós possamos temer a esse Deus, não com medo, mas com reverência, sabendo que Ele está no controle de nossa vida, sabendo que a nossa vida não é mero fruto do acaso, sabendo que as coisas que acontecem, mesmo as más, mesmo o tempo de chorar, mesmo o tempo de rir, mesmo o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de guerra, o tempo de paz, Deus é que dá todas essas coisas, é Deus que sustenta, é Deus que controla, é Deus que guia. Ele tem guiado desde o começo, Ele guiará por toda a eternidade, para a honra e glória de Deus Pai. Deus possa continuar falando aos nossos corações. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por essa palavra, Deus. Senhor Deus, amado Pai, bendito e exaltado seja o Senhor Deus.
o Deus que é de eternidade a eternidade, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ó Deus, Tu sabes todas as coisas antes delas acontecerem, Pai. Antes de sair uma palavra de nossas bocas, Tu sabes. Antes de nascermos, Pai, o Senhor conhecia cada dia de nossas vidas. O Senhor já os tinha determinado, Pai. Isso é maravilhoso demais para nós. Nós que cremos e confiamos em Ti, temos descanso para nossas almas, pois sabemos, Deus, que o Senhor está sustentando, o Senhor está guiando, o Senhor está governando sobre tudo e sobre todos, Deus. Ó Senhor Deus, não deixe, Pai, que nós percamos isso de vista, que não desperdicemos, Deus, o tempo presente que o Senhor tem nos concedido, que possamos, Pai, remir o tempo, sabendo, Deus, que os tempos são maus, e que possamos, Deus, viver para a honra e glória do Teu santo nome. Possamos, Pai, gastar realmente o tempo que o Senhor nos tem concedido para viver para a Tua glória, para viver, para glorificar o Teu santo nome, Deus, para fazer o Teu nome grande, Pai. Que o nosso desejo seja a todo momento que o Senhor cresça e que possamos diminuir. Que a Tua palavra, Pai, brilhe cada dia mais em nossos corações, para que sejamos transformados dia após dia, Deus. Ó Deus, obrigado mais uma vez por esse momento, essa oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Como é maravilhosa a palavra de Deus, meus irmãos. Se você esteve atento a tudo que aconteceu nesse culto, você deve ter percebido alguma coisa. E essa coisa é o contraste. O contraste entre quem é eterno e nós que somos temporais. Se você prestou atenção à leitura do texto, você viu tempo. Mas esses seres que são temporais e vendidos sobre o tempo, esses seres anseiam pela eternidade. Se você atentou ao que o Vinícius trouxe sobre como nós somos temporais, você limpou isso com o que eu disse antes sobre quem é Deus, você começa a perceber paradoxo e contraste. Enquanto nós somos temporais, Ele é eterno. Enquanto Ele é sustentador de todas as coisas, nós somos sustentados. Enquanto Ele é eterno e infinito, nós somos passageiros. O tempo que nós tanto desejamos vai nos definir e vai fazer que nós, que estamos sobre a maldição dos nossos primeiros pais, nós nos transformemos em pó. O tempo vai fazer isso com você. Vai transformar você em pó, mas alguém que é eterno. Se nós somos fracos, Deus é imutável em seu poder. Se nós somos falhos, Ele é perfeito. Se Ele é cheio de glória, nós somos como a flor da erva. Toda a nossa glória, pense no homem mais glorioso do mundo, mais poderoso. A glória dele passa como a flor da erva. Ele é cheio de sabedoria, nós somos tolos. Ele é justo, nós somos injustos. Ele é verdade, nós somos mentirosos. Esse contraste tem que levar você a um sentimento, porque Deus não é só eterno, e agora tem tudo a ver com o que nós vamos fazer agora no culto. Porque Deus não é só eterno e você é temporal, mas Deus é o ser necessário e você é contingente. O que significa isso? Que você não tem poder para sustentar nem a sua vida. Você precisa de coisas para sustentar a sua vida. E como que você precisa de coisas para sustentar a sua vida? O que você faz? Você procura esses meios. E você come, se alimenta. Não faz isso? Todos os dias? Você não fez isso hoje? Você não se alimentou? Porque você não tem existência em si mesmo. Você não é autoexistente, que não precisa de nada. Você precisa de muitas coisas, inclusive da graça de Deus para você sobreviver. E você precisa de se alimentar, porque sem alimento você não vive, você morre. Você precisa dessas coisas. E esse contraste entre Criador e criatura faz com que nós sejamos uns seres que são estranhos. Porque apesar de sermos contingentes, temporais, Deus colocou, como o Vinícius disse, o nosso coração anseia pela eternidade. Então nós que somos temporais,
Nós temos uma sede de uma coisa que não nos satisfaz, porque o nosso coração anseia pelo que é eterno. E eu te pergunto, o que pode satisfazer alguém que tem um desejo pelo eterno? Só o eterno. Coisas temporais não podem nos satisfazer. E o Senhor Jesus diz exatamente isso. Ele diz em João capítulo 6, verso 48 o seguinte: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, porque o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O Senhor Jesus está dizendo: os vossos pais comeram maná no deserto, mas eles morreram. Só uma forma de você não morrer: se você comer e se alimentar do pão eterno. Só uma forma de você que é temporal viver eternamente: é se alimentando daquele que é o Cristo, porque você recebeu o sopro dele. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, verso 7, que no momento que nós recebemos um fôlego de vida, nós somos feitos nefesh chaya, nós somos feitos seres sedentos. Você é alguém sedento, e hoje está diante de você aquele que pode te satisfazer, e você pode alimentar dele de duas formas. Não ouse quebrar das regras, porque se você quebrar, você quebra por sua própria condenação. Tem duas formas de você participar. Se você está comprometido com Cristo e com o seu povo, você pode receber os elementos externos que apontam para o Cristo. Mas se você ainda não se comprometeu com Cristo, você pode receber o próprio Cristo, que os elementos são apenas uma palha, apontam para isso, mas você vai receber o Cristo no seu coração, e depois você vai assumir um compromisso com Cristo para que você possa se alimentar dele. Porque caso você... Esse é o problema. Nós queremos viver uma coisa que a gente não vive. A gente quer participar de uma coisa que na verdade não é real. E esse é o problema. Porque quando nós vamos agora participar da ceia, nós estamos dizendo: o sangue de Cristo está sobre mim, o sangue de Cristo me une com os meus irmãos, eu sou um com eles, eu sou um com todos aqueles que professam o nome de Cristo. A ceia, ela não foi dada no meio de Jerusalém, ela foi dada no cenáculo para os discípulos. E aí nós queremos participar de uma coisa que a gente não vive. A gente quer participar do corpo sem ser corpo. Como assim? Participar do corpo sem ser corpo. Talvez você já passou por batismo e você está desejando participar de um corpo. E está tudo certo. Mas não participe do corpo sem ser parte do corpo, ou está comprometido com o corpo. Se você é um destes, você pode ficar em pé, que nós vamos servir você. Se não, receba Cristo no seu coração. Nós vamos agora participar da ceia, depois a gente vai ter um momento de canto, dando fim ao nosso culto. Se você for participar, eu quero convidar você a ficar de pé, para que nós possamos juntos participar do corpo e do sangue do Salvador, aquele que pode de fato nos satisfazer eternamente. Se você receber os elementos, você pode se assentar.